Olá, boa noite! Tudo bem com você que veio participar hoje com a gente? Que eu estou aqui com essa minha querida doutora Cecília. Minha querida você, Carol. Muito obrigada por essa conversa que a gente vai ter, que a doutora Cecília que é ginecologista e obstetra, e vai conta pra gente, aliás, um pouco qual é, né, a sua formação, enfim, a gente tem, nós estamos ali também ao vivo, então boa noite. Boa noite. Para esse Instagram da doutora Cecília, boa noite. Aliás, façam perguntas, olha, ali já tem um monte de gente entrando, que coisa boa, coraçõezinhos. Coisa boa mesmo. Se vocês quiserem mandar perguntas pra gente, que a gente vai conversar aqui sobre um assunto que é muito interessante, que é a gravidez depois dos 35 anos. Mas antes, se apresente, por favor. Então, eu sou a Cecília, sou ginecologista e obstetra. Fui convidada pela Carolina aqui para fazer essa live. É a minha primeira live. A primeira a gente nunca esquece. Nunca esquece. Depois que você faz a primeira, você vai ver que é fácil, aí fica viciada em live. Eu acho que eu vou gostar dessa história. Aí a gente já tá aqui também com a Michelle, com a Elaine, com a Diana. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu sou formada em medicina por Marília, pela FAMEMA, né? Fiz residência na Faculdade de Medicina de Catanduva, de ginecologia e obstetrícia. Catanduva é muito forte em obstetrícia. Depois vim para São Paulo, fiquei no Pérola Barton, tá? Por 4 anos. Também fiz reprodução humana, né? Junto no Pérola Barton. É especialista mesmo em medicina da mulher, reprodutiva, mastologia, né? Sim. É o forte do Pérola Barton. E caminhei para obstetrícia, né? Então, tô aqui com vocês. E hoje a gente está aqui nesse super gostoso, acolhedor, gente, mesmo com esse frio todo, aqui tá uma temperatura deliciosa, muito calor humano, muito amor, que esse cantinho delicioso aqui em Alphaville. Então, o pessoal de Alphaville, que eu sei que também sempre segue aí, sempre manda pergunta. Sempre tá aqui com a gente. Sempre tá aqui com a gente, que vocês possam colocar, uau, já tem um monte de gente aqui, a Érica, a Andréia, a Sumi, já voltou, deu uma saidinha, o Hudson, enfim, coloquem aí as perguntas de vocês. Vocês também, talvez ali a gente até já tenha alguma pergunta. Como sobre o DIU, hoje em dia muita gente está engravidando. O DIU não é para engravidar, né? A gente tem 2 tipos de DIU, o DIU de cobre, tá? E o Mirena, que tem o levonorgestrel. Né, que é com hormônio. Isso, é um hormônio. Aí realmente tem que avaliar o caso, mas não é para engravidar com o DIU, né? Tem que acompanhar. Colocou o DIU, acompanhar com ultrassom e ver os sintomas, né? Aí ver o caso como foi. Agora, o índice é baixo, o índice de quem engravida usando o DIU muito baixo. Muito baixo, muito baixo. É um método, inclusive, muito seguro mesmo. Sim, é um dos métodos a longo prazo, muito seguro, muito seguro. E hoje ele está bem alto, muita mulher usando, sim, né? Tem muita mulher usando sem o hormônio, né? Muitas colocando o DIU de cobre. Eu tenho uma amiga que ficou 10 anos com o DIU e ela tirou, acho que 2 dias depois ela engravidou, mas depois de tirar, porque ela ficou 10 anos, acho que, qual é o tempo? Ela ficou muitos anos. Tem o DIU de 10 anos e o DIU de 5 anos. Só o de cobre que são 10 anos. Né? Provavelmente o que tem o hormonal são 5 anos. São 5 anos. Bom, mas então vamos lá começar o nosso assunto de gravidez após os 35 anos. E eu estava aqui, cheguei agora há pouco e a gente estava conversando um pouquinho. E eu vim com uma dúvida, porque hoje a gente vai falar de mitos e verdades. E um mito que eu trouxe aqui, que agora que eu descobri que é um mito, enfim, doutora Cecília, eu vim com uma ideia, exatamente, porque assim, na minha imaginação, aqui no meu conhecimento de leiga, porque minha formação é em psicologia, então claro que eu não tenho aqui, né, o conhecimento da ginecologia, da medicina, e na minha cabeça eu imaginei o seguinte, que a mulher depois dos 35 teria 2 problemas, né? O da fertilidade e de, por exemplo, uma má formação do bebê, né? Então eu cheguei aqui com essa questão e aí conta pra gente que não é bem assim, gente.
Então, a mulher, para engravidar, né, nós temos uma idade que a gente coloca que a gente pede para quem quer engravidar, que engravide até os 35 anos. Né? Por que tem que engravidar até os 35? Eu às vezes emendo uma pergunta na outra, mas a gente vai amarrar todas. Então, por que engravidar até os 35 anos? Por causa da fertilidade, tá? Porque os nossos óvulos, nós como mulheres, eles podem ficar mais envelhecidos. Então, a cada ano envelhece 1%. Vamos colocar dessa forma, tá? E até os 35 anos, se nós colocamos no gráfico, nós não temos 100% de chance de engravidar todo mês. Né? Eu fiquei, inclusive, chocada com a porcentagem. Qual é a nossa chance de engravidar por mês? Então, mas antes de falar da porcentagem, eu vou fazer a pergunta, né? Que fica uma resposta. Todo dia nós temos um óvulo para engravidar? Todo dia tem um óvulo lá. Segunda a domingo, todo dia está um óvulo lá esperando. Né? Eu tô aqui, não é todo assim, dia do nosso ciclo menstrual. A taxa de engravidar é 25%, porque a gente tem o meio do ciclo para engravidar. Não é quando a gente pensa, meu período fértil. A gente só tem esse pedacinho do mês. É o 25% por mês. Então, por isso essa porcentagem antes dos 35 anos. Entendeu? Entendi. E então, depois... esse 100% é esse período fértil. Entendi. Está contando os 30 dias do mês. Desses 30 dias, a gente tem 25% de chance de engravidar. Porque não são todos os dias. Você pode namorar todos os dias, mas você vai ter os seus óvulos nesse período fértil, que é o meio do ciclo. Então, 25% antes dos 35 anos. Isso baseado em evidências médicas. Depois dos 35 anos, isso vai diminuindo. Isso colocando no Dr. Google, aparece gráficos, muitos gráficos. Aí, de 35 a 40 anos, vai para 22% e vai tendo as porcentagens. E vão ter aqueles casos que saem da curva. Aquela mulher que tem 42 anos não pensava em engravidar, que aí é o relato de caso. E aparece grávida. Mas é inclusive um relato. É um relato. Algo que sai da curva. Porque fala, nossa, mas eu tenho uma amiga, né? Mas eu tenho uma prima, mas eu tenho uma tia. Lógico que pode acontecer, né? E são aquelas super mulheres, super férteis, né? Aqueles super óvulos. Super óvulos que vem, faz, piscou e fala, nossa, que bom, né? Eu considero isso muito bom. Sim, mas essa mulher, bom, a gente também nunca vai saber, né? Se ela já tinha isso a vida toda, se ela já tinha essa facilidade a vida toda, a gente não sabe, não tem como. A gente pode dosar, né? Isso pode ser dos 30 aos 35 anos, você pode dosar se você tem essa fertilidade ou não. Com ultrassons e exames de sangue. Que bacana. Que são feitos nos primeiros dias do ciclo menstrual sem tomar nenhum hormônio. Né? Ok. Daí você consegue identificar qual é enfim, a chance, a porcentagem, a porcentagem daquela mulher engravidar. Sim. A mulher que vem até nós e que está procurando isso, né? Até como aconselhamento. Legal. Né? E esse é um exame que comumente as mulheres buscam, as mulheres fazem? As mulheres têm pedido. Mesmo? Têm pedido, porque hoje as mulheres, elas querem engravidar mais tarde, né? Sim. As mulheres hoje, elas querem estudar, elas querem ter a profissão, né? Sim, E não quer ter tudo junto. Então, profissão, 3 filhos, marido. Né? Porque mulher tem marido, 3 filhos e profissão. Pois isso é o que eu escuto no consultório, exatamente isso, né? Às vezes, bom, são vários casos. Estresse, né? Mas tem exatamente, tem o estresse de como é que eu concilio tudo, então às vezes até de postergar mesmo, porque vai priorizando, isso é muito comum, desde que a mulher entrou para o mercado de trabalho, cada vez mais ela foi deixando, né, foi postergando aí a gravidez.
E é o que eu vejo hoje, inclusive, às vezes, mulheres de 38, 39 anos que chegam no consultório já assim, agora eu não estou conseguindo engravidar, eu estou muito preocupada, já chega, às vezes, até num nível de ansiedade importante, porque decidiu aos 38, aos 39 anos, sim, 40, e aí, claro, tem, né, que acho que é isso aqui que a gente está, né, discutindo exatamente, a porcentagem diminui, mas aí o nível de ansiedade muitas vezes aumenta, né? E aí você, como psicóloga, sabe, hoje eu tenho 33 anos, eu programo a minha vida para daqui 2, 3 anos, sim, mas esses planos também podem ser mudados, né? Sim, principalmente, sim, nessa área, né? Eu me apaixono, eu não pensei em ter filhos, mas agora eu me apaixonei e eu quero ter filhos, né? E isso é muito, né? Ele vem de uma forma, de repente, e intensa. Pode vir como planejamento, mas pode vir cair, né? Ele vem, cai bem, eu digo, sim, né? Ele vem bem intenso, né? Sim. E fala, puxa, mudaram os meus planos e agora eu não sei, né? Vou engravidar, não vou? Essa ansiedade tem passou a minha idade, então agora eu tô com 38, eu não vi que passou, né? Mas aí isso vai se adequar, vai dosar os hormônios, vai dosar os folículos e vai encontrar o caminho, que seja aí. Passou dos 35, sim, viu que está baixo, né? Que seja assim, a qualidade da fertilidade. Então, aí é indicado a fertilização. Sim, né? Sim. E eu acho que é uma opção do casal, né? Que isso é com o casal. Então, quando se identifica que tem uma porcentagem baixa, e aí, mas tem um tempo para esperar, ou para que aquele casal tente engravidar naturalmente. É opção do casal. Porque tem casal, então, que logo de cara já parte para uma fertilização? Isso é mas o de cara tem que ver o quanto que eles estão vindo já tentando, né, Carol? Okay. Então, quando chega no consultório, para mim, então já está tentando há 1 ano, há 6 meses, e aí tem o processo da investigação, e aí depois tem o processo de ir para uma clínica de fertilização. Então, esse tempo é muito importante ser computado, porque muitas vezes chega para mim, mas isso já está vindo. Já chega com histórico. Já chega com esse histórico, né? Entendi. E aí vai ter todo esse processo de investigação e o processo da fertilização. E olha, e digo uma coisa para vocês, muitas vezes aparece grávida na investigação. É mesmo? Não, olha, isso também é muito bom. E por que será que isso acontece? Pode ser até pelos exames, algo que, ou é mesmo algo emocional que vem e daí flui, eu realmente não sei. Mas é algo que eu vi assim. Aí vou fazer 25 anos de formada em medicina, né? Computando da residência que tem mais os 6 anos, né? 4, 6 anos, trabalhando junto. Então, tira 19 anos, né? Então, isso, de 19 anos, dá para sentir isso. Isso acontece. 15 anos, já Faville, 15 anos, né? Mas eu que nem sou nada da área, mas até eu já no consultório tive, ao longo desse período aí, 3 mulheres que também na investigação engravidaram. 3 mulheres que porque chegam, né, é comum assim, chegar, eu tô perto dos 35, tenho que engravidar agora, e não vou, vou ver a minha taxa, e com uma preocupação, e nesse período, claro que, né, a gente também trabalha um pouco essa ansiedade, porque a gente sabe, sim, o quanto a questão emocional interfere nesse processo. E já aconteceu com 3 pessoas ao longo desses 16 anos aí de atendimento. Chegou, era uma e vieram 2, né, na consulta. Foi isso mesmo. Uma surpresa boa, né? Uma surpresa boa, exatamente. Agora, a gente tem aqui algumas perguntas que eu vou ver. Aqui, olha, tem uma pergunta que é assim. Oi, parabéns. Gostaria de ouvir a doutora sobre gestante que faz dança. Ela corre algum risco? Se ela engravidou e já faz a dança, eu não vejo risco nenhum. Não. Só se ela tiver uma gravidez que tenha um risco. Agora, se é uma gravidez saudável, normal, não vejo risco nenhum. Né? Tem uma bailarina que faz pré-natal, outra que já fez.
outras que correm, né? A atividade física, ela é recomendada para gestante? Por exemplo, uma gestante que é sedentária, é recomendada ou não? Só se ela já faz antes? Não, a atividade física é recomendada para quem engravidou leve, né? Não é quem engravidou vai fazer muito exercício, Sim. né? E quem já faz, diminui o ritmo dependendo do ritmo, que vem algumas que são power, né? Que vem bem que faz assim, um treino, né? São os treinos, né? Que daí a gente pede para diminuir o ritmo e, se está tudo bem, continuar, né? Porque senão isso realmente deixa a gestante mais, vamos colocar, mais angustiada, mais ansiosa, né? Então, dosando isso junto com ela, mas se não tem contraindicação pela gestação, não. Assim, eu digo pela gestação. Pela gestação, sim. Pode sim. Outro dia eu vi um vídeo de uma moça que estava na internet, né? Uma gestante que faz crossfit. Acho que era crossfit, não sei porque tinha bastante peso. E eu acho que é angustiante pra gente que assiste, eu não sei qual era, né? Mas a gente começa a ficar desesperada, aquele barrigão enorme, e ela fazendo coisas que eu sem a barriga não faço, né? Mas eu acho que talvez seja uma questão mais nossa, então, de quem tá olhando, de ter aquela sensação de quem tá vendo. Recentemente eu tive uma gestante e ela jogava o beach tênis. Uau! Tipo assim, mora no meu coração. E ela jogava? Com o barrigão, jogando. Eu cuidado com as pessoas, né? De acertarem, dar uma cortada nela. Mas olha, ela jogava e todos respeitavam. Que bacana. Sim, muito bacana. Porque assim, muito bacana. O corpo da gestante, ele muda muito, né? Assim, o eixo, o equilíbrio. Então, acho que na atividade física... Ela não conseguia pegar bolinha, né? Teve até me contaram que ela até colocou uma cadeirinha, alguma coisa do lado com as bolinhas, porque ela não podia baixar, pegar a bolinha, pegava a bolinha aqui de cima para poder sacar e jogar. Mas é o exercício que ela gostava, né? Sim. Como você vai tirar? Não está oferecendo risco, pense no risco. Ah, né? Esse é sempre o termômetro. É o termômetro. Se você andar na rua, você não olhar para atravessar a rua, pode ser atropelado. É um risco, lógico. É um risco. Então, lógico, comparando, tem que fazer as comparações, não tão chulas, né? Sim. E ver o que também a gestante, ela quer e se sente segura. Se a gestante não se sente segura, o que adianta eu permitir, né? Então, eu permito e ela vai dosar até onde ela fala, não, eu me sinto segura e eu vou, então, fazer, né? Sim. E as pessoas que estão ao lado dela trazerem essa segurança. Sim, né? Sim. E aí, assim, até pegando carona nisso, né, do que a mulher pode fazer, também é algo que a gente estava começando a conversar aqui, mas que eu acho que é muito interessante trazer, porque também, para mim, isso também era um mito, né? A mulher, depois que ela é engravida, né, a mulher após os 35 anos, que, né, eu questionei, ela tem que ter um cuidado muito maior que uma mulher antes dos 35, então seja com a atividade física, com a alimentação, ou ela é uma gestante como todas as outras gestantes, e aí a gente vai olhar, sei lá, né, o individual de cada uma, como é que é? O cuidado depois da gravidez. Olha, isso realmente é individual, né, Carolina? Antes dos 35 anos e após os 35, em relação à saúde, individualmente, tá? Aí eu não vejo uma idade, porque hoje as mulheres acima de 35 anos, elas estão saudáveis, né? Hoje a gente vê que tem essa geração de fitness, né? Sim. De se cuidar. Então, elas já chegam saudáveis pra gente. Sim, né? Existe uma preocupação muito maior. Realmente com a saúde. Sim. Então, são gestantes que chegam saudáveis, que engravidaram porque são saudáveis, né? Então, isso foi permitido porque ela é saudável. Então, gravidez, para mim, é igual saúde, né? Gravidez é um estado saudável. E se durante a gestação ela tem algo específico da gestação, que é uma diabetes específica, uma hipertensão específica, nós vamos tratar pontualmente. Sim. E muitas vezes o início de uma gravidez, que a gente projeta o final da gravidez, a gente está no segundo, terceiro mês,
muitas vezes não é o que a gente pensa que vai acontecer no final, acontece melhor do que a gente imaginou. Então, a gente, durante os 9 meses, conseguimos melhorar a situação. Legal, porque faz todo o monitoramento. Sim, né? Hoje, assim, eu vejo dessa forma e consigo visualizar isso. Legal. Né? Tem os casos que são complicados do primeiro trimestre, que vão melhorando, né? Tem uma forma de ser melhor. Tá? Então, assim, é saudável. Né, respondendo a sua pergunta, e é pontual, é individual. É individual, não é porque tem 35 que ele vai ter que ter um cuidado. Só realmente é pensar na qualidade dos óvulos, né, antes dos 35 anos. Agora, a qualidade dos óvulos, e daí também pode ser, né, um mito aqui que eu estou trazendo, e o nosso objetivo é mesmo a gente poder né, desfazer esses mitos, para a gente olhar para o que tem de verdade, né, na gravidez após os 35 anos. O fato do óvulo estar envelhecido aumenta a chance de malformação ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, o envelhecimento dos óvulos, né, ele não, assim, não, a relação com malformação é muito baixa, né, porque nós colocamos a porcentagem, sempre pensamos em porcentagem, então 1%, tá? Então, se colocarmos em idade acima de 40 anos, né, já fica colocando assim, bem geral, né, não colocando familiar, não colocando uma árvore genealógica, 1 para 500, né, então é 0,05, é muito baixo. É muito baixo. Então, o fato muito baixo. Tá? Isso não é contraindicação. Se chega para mim uma mulher, 45 anos, doutor, eu quero engravidar. Vamos tentar. Mas pela idade tem indicação disso. E eu dou os caminhos, o casal que vai decidir. Então eu vou tentar naturalmente, ou eu vou tentar uma fertilização. A decisão não é minha. Eu só vou dar os caminhos. Sim, as opções. O casal que faz aquela que se adequar mais a eles. Exatamente. Então, não é ditado nada, né? Sim. São dadas opções. Né? E hoje, a gente tem, até pelo fato do que a gente conversou antes, né? Que a mulher acaba postergando muito a gravidez. Hoje, muitas mulheres congelam. Sim. E até que idade que isso é recomendado? Como é que é, né? Para a mulher que está lá com 35, ou que ela depois dos 35, ela ainda pode fazer ou não? Com qual idade exatamente é adequado que ela faça? Então, adequado são os 35 anos. É mesmo, 35. O adequado, assim, que ela visualize isso, que com 33, 34 anos, ela procure um serviço de reprodução humana, um bom serviço, que tenha já um bom tempo, que ela pense assim, quando eu for tentar, se eu não engravidar naturalmente, que eu tenha a minha reserva, né? Meus óvulos congelados. E aí o tempo adequado é antes dos 35. Não que ela não possa congelar após os 35. Tá? Ela pode. Pode. Só que a resposta ela pode ficar comprometida na indução. Entendeu? Então, assim, ela vai com 37, com 38, lógico, ela pode vir até um serviço de reprodução humana, mas a medicação vai ser dada, vão ser aspirados óvulos, e aí vai ter a qualidade que é avaliada pela embriologista. Então, é essa qualidade dos óvulos que pode estar comprometida, porque assim, sabe-se, baseado em evidências, que antes dos 35 anos, a resposta é melhor, tá? Como, assim, uma porcentagem também muito baixa, né, conversando, pode ter um ou outro caso que antes dos 35 também possa ter uma resposta ruim, e após os 35 também pode ter uma resposta boa. Isso a gente coloca, assim, com um N grande, baseado em evidências que 35 anos é a idade que você decide, assim, eu vou congelar óvulos, ou eu vou engravidar, eu estou com 33 anos, eu consigo planejar isso? É melhor eu congelar? Ou eu não quero pensar nisso agora?
Então, assim, você teve a opção. Sim, isso entendeu? É fantástico. Aí você decide, não é? E você vai decidir o que você quer. Então, eu tenho essa opção. Agora, assim, a porcentagem de quem engravida depois dos 35 anos, naturalmente, ela e de quem faz a fertilização, tem uma comparação entre as duas para ver qual é a que ela engravida mais fácil? Por reprodução humana, engravida mais. Engravida mais do que naturalmente, sim, depois dos 35. Sim. É uma porcentagem de 75% de gravidez, né? Então, assim, tem as porcentagens. Quando você vai até um serviço de reprodução humana, a clínica tem uma porcentagem de gravidez laboratorial. Uhum. Então, assim, fertilizou, engravidou, beta-HCG positivo, que é o exame de sangue positivo. Tá. E depois uma taxa de gravidez que evoluiu com o filho em casa, né? Quantas tiveram bebê e têm o filho em casa? Também é uma taxa, porque pode evoluir para um aborto. Pode evoluir, sim. Entendeu? Sim. Então tem a taxa do beta, né? A porcentagem do beta e a porcentagem de filho em casa. Filho em casa. Agora, exatamente isso. O índice de aborto é maior na gravidez após os 35 anos? É um pouco maior. É um pouco maior. Agora, o aborto natural na mulher tem um índice, que a gente, há pouco tempo atrás, eu, inclusive, tive experiências, né, de pessoas próximas que tiveram um aborto espontâneo. Sim. E que aí a gente fica, nossa, né? E aí quando a gente vai observar, a gente percebe que tem um monte de amigas de mulheres que a gente nem ficou sabendo antes, mas que também já passaram por essa experiência, né? Então, ele é muito mais comum até do que as pessoas contam, né? Sim, o aborto espontâneo é muito comum, né? Antes dos 35 acontece, após os 35 também, com uma porcentagem maior, né? E assim, teve o primeiro aborto, não investiga, né? Que seja espontâneo. Imagina que tempos atrás, né? Vamos colocar 20 anos, 25 anos, né? Que a gente não tinha toda essa informação. Então, atrasou minha menstruação, 40 dias, nossa, e depois eu menstruei demais, muito. Podia ser um aborto. E muitas vezes a mulher que atrasa e não está programando isso. E conta essa história. Então, foi uma menstruação que ela imaginou que acumulou e aí desceu muito, ou foi um aborto? Né? É colher a história. Sim. Então, tem com certeza muitas mulheres que abortaram imaginando que é uma menstruação atrasada, Carol. Então, o aborto espontâneo, assim, na literatura, a gente começa a investigar depois do terceiro aborto. Mas isso primeiro, se puder e tiver essa leveza do casal, assim, porque abortou, não precisa investigar, e assim, é como se fosse uma menstruação. Pode continuar tentando engravidar. Aí teve a leveza, aconteceu a segunda, aí realmente a gente começa a ter uma investigação e depende do casal. Se ele concordar até o terceiro, daí a partir do terceiro a gente começa a ter uma investigação mais aprofundada. Sim. Tá? Daí o que eu observo, daí de novo a prática de consultório, é que às vezes diante do primeiro aborto espontâneo, a mulher, muitas vezes, se ela não tem essa informação, ela se sente muito mal. Às vezes, e o próprio casal, né? Muitas vezes eles têm informação no consultório e não compartilha. E quando eles compartilham, eles percebem que, falam, nossa, então também teve, realmente o espontâneo a palavra, foi espontâneo. Foi exatamente. Aconteceu, né? E poder lidar com naturalidade, porque ele é espontâneo, porque acontece com uma frequência, né, bastante alta em qualquer idade, isso torna muito mais leve todo o processo, mesmo que vá partir para a investigação um pouquinho mais adiante, mas torna todo o processo mais leve, sim, né? Porque a gente tem toda uma questão que a gente sabe o quanto o estado emocional interfere
na gravidez da mulher em qualquer idade, né? Não é Sim, obviamente, idade. não é só depois dos 35 anos. Inclusive, a gente escuta muitos relatos, eu tenho um relato de uma pessoa próxima que estava com 42 anos e ela queria engravidar, não engravidava de jeito nenhum, fez fertilização, não engravidava, entrou na fila de adoção, aí engravidou. A gente tem uma questão, a hora que ela falou assim, ok, eu não quero mais, vamos entrar na fila. Aliás, eu acho... abre caminhos, né? Tô aqui me lembrando se essa pessoa chegou a adotar, mas eu acho que ela não chegou. Ela estava na fila de adoção e aí abre caminho, realmente fica muito mais leve, né? Sem dúvida. E a gente tem aqui uma pergunta do Rubens. Vamos ver aqui, parabéns pela iniciativa. Quais os medos que as mulheres têm em engravidar depois dos 35 anos? Eu acredito, assim, conversando com a Carol, que é de malformação, né, Carol? É o que eu mais escuto. Sim, é o que eu mais escuto, medo de malformação, né? E não é um medo que a gente compartilha, né, como profissional. Eu realmente, assim, para mim, eu vim aqui eu tinha certeza que isso tinha um problema. Eu fiquei surpresa, realmente, para mim, esse é a fertilidade para nós. Que interessante isso. É uma outra visão, né? O medo das mulheres é realmente da malformação, de ter um bebê com alguma síndrome. Sim. O nosso foco, assim, com 35 anos, é a fertilidade. Interessante. Nossa, imagina chegar uma paciente com 36, 37 anos, eu falo, engravida, né? Engravida, né? Assim, e se tem na família alguém, tem que ser bem próximo, né? Porque ainda o risco, colocando assim um irmão, né? Ainda o primo não tem, é um risco ainda que vai para um aconselhamento e que ele vai falar, se eles forem tranquilos, engravida. Quer ter um filho? Tenha. Né? Não existe a contraindicação. Sim. E assim, hoje, né, por exemplo, isso aí não mais só a mulher de 35 anos, mas hoje vários tipos de malformação dá para ser identificado durante a gestação. Sim. E aí faz um acompanhamento aí mais direcionado, né? E acompanha melhor, né? E vai indicando o que tiver que ser indicado, dependendo da síndrome, né? Sim. Hoje tem uma série de exames, mas tem alguns que são muito invasivos, ou não? Os exames... Tem o que é invasivo, né? Que é a punção do cordão, né? Do ouvido corial, que é da placenta, né? Que é para fazer o que é o mais invasivo Mas muitas mulheres pedem para fazer esse exame, indicado não. Hoje, assim, parte do ultrassom, né? Depois parte do DNA fetal no sangue materno, então colhe o sangue da mãe para ver o DNA fetal, e que não é 100%, e aí se existe, colocando ultrassom, juntos, ainda se existe alguma dúvida, é conversado com o casal, toda uma equipe analisa isso, não é nem obstetra, né? É a medicina fetal do serviço, onde ela faz os exames, que aí, conversando todos juntos, se é necessário essa invasão. E o que essa invasão e esse diagnóstico vai mudar a nossa conduta. Sim. Entendeu, Carol? Sim. No que ela vai acrescentar para nós, isso, entendeu? Então, até onde nós vamos e para quê? Com qual propósito? Exatamente. Então, isso é muito importante. Sim. Né? Ou parar para pensar nisso. Né? Então, nós vamos até onde, porque nós podemos agir até aqui. Né? Então, a gente pode usar o que a gente tem, mas a gente tem que saber para onde a gente vai caminhar, né? Sim. Exatamente, acho que isso é muito importante. Com qual propósito? Para que se fazer essa investigação nesse nível? Porque em que isso vai impactar a conduta de depois, né? A conduta a seguir. A gente tem algumas perguntas lá. Será que a gente consegue? Que ele está um pouquinho mais distante. A ansiedade do casal para engravidar logo, já com 40 anos, interfere na fecundação? Tentar esquecer que estão tentando ajuda?
É difícil, realmente. Exatamente. Aí é muito mais uma questão, não, porque assim, não dá pra gente, é como se a gente, aquela velha história, né? Eu coloco um elefante branco na sala e agora vamos fingir que o elefante branco não está aqui. Isso não existe. É o contrário, a gente vai olhar para o elefante branco, que ele está aqui, e como que a gente vai lidar com esse elefante branco que está aqui, né? Ou seja, não é esquecer e fingir que a gente não está levando isso, né, que a gente não está tentando. Então, a movimentação é, obviamente, para trabalhar, sim, a mente desse casal, tanto do homem como da mulher, para estarem mais centrados, para um ser parceiro do outro, que isso é um processo. Então, é um processo em que realmente somar forças é muito melhor do que, porque eu também já acompanhei casais que nesta situação um começa a responsabilizar, mas o problema é seu, mas, né? Então isso contribui zero, aliás, não, é o contrário, né? Prejudica, inclusive. Então, a questão, com certeza, é diminuir, sim, a ansiedade desse casal. Porém, não fingindo que não estão desejando, né? Mas aprendendo a lidar com isso e muito mais, até fazendo exercícios mesmo de trazer a pessoa para o estado presente, que isso diminui. A ansiedade, ela acontece porque a gente está muito preocupada com o futuro. Será que vai dar? Será que não vai dar? Porque eu quero. A gente fica tão presa em algum pensamento, né, que a gente se programa, às vezes, até, sem a gente saber, sem a gente perceber, a gente se programa para não conseguir o que a gente quer, porque a gente está com tanto medo, ou a gente deseja tanto, mas tem uma coisa que dentro da psicologia a gente fala, tem alguns desejos que a gente tem e que a gente coloca na nossa cabeça, faz um projeto e ele se realiza. Tem alguns desejos que parece que eles não se realizam, eles não acontecem. E muitas vezes, quando a gente vai observar isso, claro que tem toda a questão biológica que a gente vai olhar, né? Tô fazendo um recorte do ponto de vista emocional. Às vezes, no fundo, a gente acredita que a gente não merece, ou que a gente tem medo, ou a gente, e já me deparei, inclusive, com mulheres que têm dúvida se o marido realmente vai ser um parceiro. Então, ela diz que quer, tem um desejo, o casal está ali, mas ela tem dúvidas, e aí cada vez que ela tem dúvida, isso gera ansiedade também. Tem uma série de fatores que a gente pode olhar aí quando o casal está nesse processo, do que exatamente pode estar gerando essa ansiedade. E aí como que a gente pode dissolver ou esses mitos, ou essas crenças, ou esses pensamentos, para liberar o homem e a mulher para o desejo, para o sonho que eles querem. Muito bem colocado. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas. Aqui a Carol Sampaio. Um beijo, Carol. Uau, temos aqui mais uma. Ai, da Viviana. Tenho 39 anos e quero engravidar com 41 anos. É muito arriscado? Bom, o arriscado aí o engravidar, então, o arriscado vai ser um ponto de vista. Exatamente. Viviana, o que você está chamando, inclusive, de arriscado? Bom, eu penso, o arriscado respondo assim, para engravidar, eu falo, comece a tentar agora, né? Vamos, assim, planejando, você está planejando com 41, e assim, vai planejando, e 39, 41 anos, vai ter uma dificuldade para engravidar pela idade, né? A idade realmente ela é bem, assim, pesa, né? Muito nos óvulos, né? Agora, quanto à malformação, engravide, né? Eu não sei da sua genética, mas que não tenha ninguém com nenhuma malformação, engravide, né? É o conselho que eu te dou. Com 39, com 40, com 41, tá? O que a doutora Cecília falou aqui mais cedo, Viviana, né, não sei se a Viviana estava acompanhando, é que a cada ano diminui um pouquinho a porcentagem da sua fertilidade, dos seus óvulos, né? A cada ano de engravidar após os 35. Então, aos 39 é diferente aos 40, que é diferente aos 41. É isso que, né, a cada ano que passa,
a gente vai ficando mais madura. Aí eu brinquei que os ovos vão vão ficando maduros, gostei, né? Exatamente. A gente fica madura e eles também ficam, porque, né, fazem parte desse conjunto todo, não dá para amadurecer só uma parte, então eles amadurecem também. Deixa eu ver se a gente tem mais aqui. Um beijo pro Gal, pra Rosa, pra Fátima, pra Nandi, Fernanda. Uau, tem bastante gente passando por aqui. A Rosana também, a Mel. Bastante. Será que a gente tem mais perguntas ali? Não sei se a gente tem. Aqui, vamos ver. Se você for arrastando aí. Calma aí. Volta lá no cancel. Isso. Aí, deixa eu ver se para trás. Isabel, às vezes... beijo, Isabel. Isabel tá com os gêmeos. Ai, que delícia! Que coisa boa! E falando em gêmeos, né? Falando então até já que, né, depois dos 35 existe uma probabilidade aí da fertilização. Por que o risco de ter gêmeos é maior? Claro que, né, às vezes a gente sabe um pouco, mas do ponto de vista assim, né, médico, por que a chance é muito maior? O que acontece? Então, hoje na fertilização, quando vai colocar fertilização já está fecundado, né? Tá. Então vai colocar o já dividido, né? Coloca-se ou no terceiro dia, né? Primeiro, segundo, terceiro, ou no quinto dia após a fertilização. O espermatozoide encontrou com o óvulo fora do útero, aí se coloca no terceiro, no quinto dia. E aí tem os óvulos fecundados, tá? Então vão se colocar 2, tá? Depende da idade da mulher, ou 3, porque a gente não sabe quantos vão ficar no útero. Por isso que daí pode ter gêmeos. E um que se colocou pode dividir e ficar 2. Né? Isso pode acontecer. Então, você fala assim, você foi lá, foi na clínica, aspirou, fecundou, voltou no terceiro ou no quinto dia, né, para colocar as células divididas, Sim. Né? Quinto dia blastocisto, daí a gente fala que até uma triagem natural, e foi fazer ultrassom, gêmeos. Puxa, doutor, mas colocou som, e você, assim, isso é acompanhado na TV, algo bem transparente, pode se dividir, né? Isso é conversado antes. Então, aquele se dividiu e viraram 2. Existe essa chance. E isso é mais comum, e é mais comum do que na gravidez natural. Sim, é mais comum do que na gravidez natural. Mas a gemelaridade é porque é colocado dentro do útero 2 a 3 óvulos fecundados. Entendi. E aí, se todos ficam, né? Pode ter os trigêmeos. Tanto que hoje tende-se a colocar um só. Só de uma qualidade excelente. Porque dá para saber a qualidade. Sim, as embriologistas têm como passar isso para o médico. A medicina está muito avançada nisso. Pode ser 75%, 80% das clínicas de fertilização têm essa avaliação, essa taxa ou assim, aquilo que eu falei, de teste de sangue positivo, né, gravidez positiva, e a taxa de filho em casa, né? Sim, são duas taxas diferentes e que precisam ser consideradas. Sim, porque são consideradas. Então, é uma taxa alta. Então, se caminha para colocar 1 ou 2, que podem ser 4. Né? Sim, porque podem se dividir. Pode ser dividido. E ou colocar uma qualidade excelente, outro óvulo fecundado com uma qualidade média, e aí os 2 evoluem, entendeu? Porque de verdade, né? A natureza ou a medicina não é uma matemática. Né? Não é uma matemática. Então, não é uma exata. Não é uma exata. Não é uma exata. Você colocou ali, mas nada garante. Não é igual 2 mais 2 é igual a 4. Sim. Né? Você deu uma dipirona, tem que abaixar a febre. Mas você deu uma dipirona e não abaixou. Sim. Então tem que dar o banho. Tem que associar. É um exemplo bem básico. Bem básico, né? Sim. Então, não é uma exata. Mas é um exemplo básico que vale
para tudo, né? Pra tudo. Dentro da medicina, porque, né, a gente é muito isso. Tem os casos raros, ou tem os casos que até a gente tem, né, relatos na ciência, mas que a gente não prevê e acontece exatamente com aquela pessoa. Enfim, né, tudo pode acontecer. Deixa eu ver se a gente tem... Olha, ali apareceu uma pergunta grande agora há pouco, mas aqui a gente também tem... Aqui a gente tem mais uma também. Aqui, doutora, fala sobre a aderência das trompas no processo de engravidar. Então, as trompas, assim, as trompas são avaliadas no processo de investigação de um casal que está tentando engravidar, né? Se as trompas são fechadas, ocluídas, que a gente vê por um exame, aí já é indicada a fertilização, porque o óvulo encontra com o espermatozoide dentro da trompa uterina. Tá, não é dentro do útero. E aí eles se encontram na trompa, caminham e vão para a cavidade uterina. Então, se existe uma obstrução tubária, é indicada a fertilização. A cirurgia é muito difícil dar certo, né? E é um processo na investigação. E a única forma de desobstruir é pela cirurgia. Não, assim, a desobstrução tubária pela cirurgia é muito difícil, porque ela é como se fosse uma aderência mesmo, né? E muitas vezes a mulher, quando que acontece essa obstrução tubária? Em aderências pós-cirurgia, outra cirurgia que ela tenha feito, uma apendicite, tá? Uma apendicite que teve uma sequela, uma infecção, né? Pode dar uma aderência tubária. Uma infecção pélvica, né? Também pode, que ela tratou com antibiótico. Então, tentou engravidar durante um ano, aí vamos investigar as trompas, né? É o caminho para se engravidar. Então, investigou trompa, tem obstrução tubária, é indicação de FIV, fertilização in vitro. In vitro. Né? Mas isso não tem nada a ver com a idade. São essas causas que você aí são essas causas. Não tem a ver com a idade. Realmente são causas de outra ordem. Isso, exatamente. A gente tem mais uma pergunta aqui. Mulheres que têm menos filhos e mais tarde têm maior risco de outras doenças, acho que hormonais, dependentes. É o Rubens. É o Rubens, como câncer de mama. Você consegue? Endometriose. Mulheres que têm menos filhos e mais tarde têm maior risco de outras doenças hormônio dependentes, como câncer de mama e endometriose. É bom falar também. Então, o que o Rubens quis dizer? O Rubens, ele é ginecologista e também obstetra, e ele é o meu marido, né? Meu parceiro aí de vida. Bem colocado. Aliás, a gente pode conversar com o Rubens. Também, a gente pode fazer uma conversa. Rubens, na próxima você fica aqui com a gente. Isso mesmo. Então, vamos lá. Hormônio dependente, como câncer de mama. As mulheres, realmente, que têm uma dependência de hormônio, teve um câncer de mama, uma endometriose, ela pode engravidar depois e ela só vai ter que parar com esses hormônios, tentar usar uma indução de ovulação, uma fertilização, ela pode usar uma ovodoação, uma embriodoação. Existem as doações. Tá? Que ela tem o útero, né? Que tem que se avaliar o risco, né? Que hormônios que ela vai ter, né? Ela teve um câncer de mama, ela tem o útero, ela tem que bloquear estrógeno, né? Então, aqui raciocinando. Então, ela não tem que usar hormônio, ela pode engravidar, tá? Ela pode pegar ela não tem mais óvulo, fez uma quimioterapia. Sim. Não sei se ela congelou antes de fazer a quimio. Pode pegar uma ovodoação, né? Pegar o esperma do marido, fazer fecundação in vitro, colocar no útero, né? Uma mulher que teve endometriose, se tem as aderências, né? Cada caso é um caso. Então, endometriose, câncer de mama são estrógeno dependentes, tá? Então, ela pode engravidar no útero dela. Se avaliar o caso, pode ter os estrógenos ou não, né? Então, cada caso é um caso. Mas sempre
avaliando o caso. Mas importante essa colocação dele, ou engravidar antes do que ter uma doença como a endometriose, um câncer de mama, porque pode ter esse risco também, né? Bem colocado dele. Sim, porque a gente não tinha colocado isso. Sim, é o risco. Deixa eu ver se eu entendi, porque foi uma linguagem agora assim, mais médica. Eu pensei como é que Vamos traduzir agora, assim. Então, assim, isso você está dizendo uma mulher que teve previamente o câncer, e aí se ela pode ou não. Não, o que eu entendi que ele disse assim, então a mulher espera para engravidar, né? Espera após os 35, 40 anos. Aumenta a chance dela ter uma doença hormônio dependente. Então, nós temos que tirar o hormônio. Exatamente. Nós temos que tirar o hormônio dela. Tá. Então, ela vai ter mais um obstáculo para engravidar. Porque ela não vai poder usar o estrógeno, que é um hormônio da gravidez. Então, assim, vai ter que ser cada caso. Ela pode engravidar? A princípio, não. Não. Se ela for ter uma doença estrógeno dependente. Tá? Mas, assim, tem mulheres que engravidam dessa forma. Tem um útero, passa os 9 meses, não tem problema esses 9 meses ela ter o estrógeno na gestação, mas assim, foi feita uma fertilização e colocada no útero dela, entendeu? Sim. Sem estimular ela, não é um óvulo dela, porque ela pode ter feito uma químio, né? Ela pode ter uma endometriose, a gente não pode estimular o ovário dela, entendeu? Então, algo que ele falou para se pensar, né? Perfeito. Mas é que ninguém pensa na doença, né? É isso. A gente não pensa que a gente pode ter um câncer de mama com 45, 42, 40 anos. Mas realmente é porque é difícil mesmo. É algo só para ser colocado. Sim. Agora, quando a mulher faz a fertilização in vitro, ela toma, ela recebe uma carga de hormônios significativa. Isso. E esses hormônios, eles trazem algum prejuízo para a mulher ou isso aconteceria num processo normal, mais dissolvido? Não, como é? Esses hormônios... Não, esses hormônios, eles aceleram, vamos supor, eles aceleram a produção do ovário, né? Então, assim, é um estímulo para que o ovário produz um óvulo por mês. Sim. Então, é dado medicação para ele produzir muitos. Ok. Entendeu? E esses muitos óvulos produzem muito hormônio, que é o estrógeno e a progesterona. Então, esses aumentam muito. O estrógeno e a progesterona pode estimular a mama, né? Pode estimular um ovário, né? Mas porque ela já tinha alguma célula tumoral, né, que estava quietinha e teve um estímulo que ela ia ter mais para frente. Só acelerou. É igual o hormônio de crescimento, né? Que todo mundo fala, o hormônio de crescimento dá câncer. Não, ele acelera o crescimento de algo que já existe. Entendeu? Entendi. Então, esses hormônios que são dados lógico, uma intensidade muito menor que o hormônio de crescimento. Só dei um exemplo. Só comparei, porque ele veio, né, na minha mente. Então, ele só, com uma intensidade muito menor, pode, tá? Mas, assim, o benefício, não pode usar, porque o malefício é muito baixo. Né? É usado com frequência. A evolução humana tem acontecido até para estimular um congelamento de óvulos, são com esses hormônios. Entendi. Então, né? Ele não tem uma contraindicação, ele faz, não. Assim, geral não. É pontual. E até o Rubens, na pergunta dele, falou da mulher dos 35 anos que não teve filho. Já tem uma outra pergunta que a gente já olha daqui a pouquinho. E aí eu gostaria de fazer a pergunta que eu também fiz aqui antes, que é o seguinte, que eu já tinha ouvido falar isso. Que a gente falou. Que é assim, aos 35 anos, se a mulher que não engravidou, depois dos 35, e ela vai ter o primeiro filho, ela não teve antes, se isso é diferente de uma mulher que já teve 2 e vai ter o terceiro
né, depois dos 35, se tem alguma diferença. E aí eu cheguei aqui achando que tinha diferença, e aí eu ouvi que não é bem assim. Eu não entendi. Que depois dos 35, independe se ela teve filhos antes ou não. Se ela vai engravidar depois dos 35, o óvulo dela, ele está envelhecido do mesmo jeito. Sim, né? Independente. Foi se ela, né, que eu te falei antes. Não é porque ela teve dois filhos ela vai ter o terceiro. Que tá ok. Não. Ok, com certeza não. É como pensar na idade do ovário, né, e na idade dos óvulos. Né? Então, eles estão ficando mais envelhecidos, independente dela ter tido. Eles não pintam o cabelo, né? Não fazem make. Aliás, a gente até brincou aqui que é o seguinte: se ela já teve dois, ela até já tem um método anticoncepcional natural. Porque daí ela já tem ali 2 filhos, e aí ela com certeza já divide ali bastante atenção, mas enfim, isso não interfere. Foi o que a gente falou, exatamente, né? Foi o que deixa para engravidar mais tarde, mais risco de desenvolver. Exatamente. Mas aí eu pensaria após os 45, né? Antes dos 45 anos. A endometriose já pode vir antes, né? Mas aí pode aí algo ser bem tratado. E pensando em câncer, é uma idade já mais, assim, eu acredito que já engravidou, né? Sim. Os 40, após os 40 anos, 45. Muito bacana. Então, as mulheres aí que tem mesmo, né? Que querem fazer a gestão, e eu acho que isso ainda bem que hoje a gente tem essa liberdade, essa possibilidade de fazer essa gestão, esse planejamento, né? Com o congelamento, isso veio para era assim, de um jeito muito libertador mesmo, né? De poder fazer essa... E algo acessível, tá? É bem acessível, porque você mesmo. imagina... porque eu imagino eu não consigo falar, assim, não consigo falar em valores, mas acessível para as mulheres, que realmente, porque é uma mulher que ela está com o estudo, a profissão, né? E planejando, né? Sim. Planejando a vida dela. Então, ela vem já no consultório planejando que o estudo, a profissão, é profissão, né? Então, é algo que você tem, né? É algo que você tem, é o seu estudo e a sua profissão. Né? Todo o resto a gente vai realmente colocando, né? Sim. Então, libertador. Exatamente, acho que nos trouxe uma liberdade que a gente pode fazer realmente a escolha de como a gente quer gerenciar a nossa carreira, como quer gerenciar a maternidade, o casamento, porque antes, né, não tinha, você chegou ali, né, num determinado momento, você não tinha possibilidade alguma. Hoje ela se estendeu. Agora, depois dos 45 anos, ainda assim a mulher pode fazer a fertilização? Pode. A mulher que tem o útero no Brasil, ela pode, porque ela pode ter óvulos doados, né? É mesmo. Sim. E o útero, o funcionamento dele não é comprometido pela idade? Não, porque os hormônios, né, você pode ter eles de forma oral, injetável, e a gravidez evolui, Carol. Né? E 45 anos é uma idade que a mulher ainda tem os hormônios dela, né? Muitas mulheres têm. Ela vai ter os óvulos envelhecidos, mas ela tem os hormônios. Uma vez que teve a gestação, ficou, né? Nidou, né? Evoluiu intrauterino, o corpo já interpreta isso, já formou a placenta, já tem outros hormônios, então isso vai acontecendo, isso tem como a gente ajudar na evolução, né? Caso se dose, veja que está baixo, né? Lógico que a gente não tem todo o poder, mas é possível, Carol, né? Então, a mulher com 45 anos é uma mulher que ela está saudável. Não teve, como o Rubens colocou, não teve nenhuma doença, né? Hormônio dependente que não deixe ela engravidar, né? Como outras doenças que tenha, que também possa ser algo proibitivo, né? Então, engravidou, eu já vou partir que é uma pessoa saudável e que é algo que deixou ela
ter essa maternidade. Sim, sim. Entendeu? Então, que tenha qualquer outra. Então, permitiu. Sim. Então, aí nós vamos agir com as possibilidades que a gente tem. Então, com 45 anos, pode. Ela tem toda a possibilidade de levar essa gravidez adiante. E acho que o mais fantástico é exatamente, né? São os recursos que a gente tem hoje para acompanhar minuciosamente com exames, enfim, de como é que está. Porque hoje, assim, imagino que nós, né, como seres humanos, né, mulheres, mesmo o que sejam os homens, que nós estamos falando das mulheres, né? Eu, né, imagino que nós vamos viver 80 anos. Sim, nós hoje, mais, né? E a gente tem que ter essa qualidade de vida, a gente ter essas possibilidades, né? Eu posso adotar? Posso, mas eu posso ter um filho gerado no meu corpo? Posso, né? Posso congelar os meus óvulos, tentar engravidar naturalmente, depois eu não conseguir e ter a minha reserva e fazer uma fertilização? Eu posso. Né? São possibilidades. Possibilidades, não são poderes. Sim. Porque assim, eu posso, mas não quer dizer que vou engravidar, porque aí depende realmente desse processo de desenvolvimento, da fecundação, desenvolvimento, e depois, intrauterino, ficar no útero e o filho em casa. Sim. Que é o final. Né? Sim, assim, o filho, o bebê no meu colo em casa. Né? Mas estamos tentando. Né? E a gente não pode esgotar isso. Sim, e usa todos os recursos de que se dispõe. Ali no Instagram a gente não deu tchau para as pessoas, às vezes a gente dá tchau aqui, porque ele para um pouquinho antes, eu acho que ele para com 1 hora, a gente já está aqui chegando em 1 hora, gostoso. Então a gente vai, inclusive, caminhar. Esse bate-papo é bom demais, e esse assunto... Eu não sabia que era tão gostoso. Eu falei, é a minha primeira live, né? A primeira a gente nunca esquece, aí você vai ver que dá para fazer um monte. Porque é muito bacana ouvir aqui. Hoje a gente teve, né, o Rubens participando bastante aqui com a gente, mas é muito legal da gente poder. Lá também a gente teve algumas dúvidas e a gente poder justamente esclarecer tudo isso, porque às vezes a gente vai só no Dr. Google, e claro que lá tem muita coisa incrível, mas nada como a gente ter uma pessoa especialista que pode contar pra gente, que pode nos orientar e desfazer mesmo alguns mitos, nos orientar com verdade, né? Com ciência, enfim, e para que a gente possa tomar as decisões, já que a gente tem tantas opções. Isso é muito bom. É um privilégio estar aqui com a Carol. A Carol é uma pessoa fantástica, uma profissional excelente. Ela também. Privilégio nosso. Fiquei muito feliz de ser convidada por você. E eu feliz que você aceitou. Com certeza ia aceitar. Muito, porque ter realmente a Cecília aqui falando, com certeza qualquer assunto a respeito de ginecologia, de obstetrícia seria incrível, porque ela é de um cuidado, de um zelo, é realmente muito bom te ouvir sempre. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Carol. E obrigada a você que passou aqui com a gente, obrigada ao Rubens que colaborou, realmente já fica um convite aqui para o Rubens participar com a gente também. E a gente depois coloca aqui o contato também, os nossos contatos. Você quer deixar algum contato, o site, enfim, alguma coisa, o Instagram? Aqui na live, você quer falar aqui para as pessoas? A gente pode falar, mas depois eu escrevo. Tem o site nosso, né? O doutora Cecília, drrubens.com.br. Lá tem os nossos telefones, tem um e-mail, que é até um e-mail pessoal meu, eu mesmo respondo. E o Instagram é o meu nome também, Cecília Helena Bueno Barbosa. Fácil, super fácil, dá para seguir, tem um monte de coisa interessante também para acompanhar lá. Olha, mas eu assim, tem momentos. Tem momentos. Eu não consigo alimentar o tempo todo, né? Sim. Mas assim, de vez em quando ela posta lá, saindo agora para fazer um parto, tipo, madrugada. Tem aí os partos muito bons. Todos são bons. E, claro, quero deixar aqui o convite para você também participar da lista de transmissão, que eu sempre falo
aqui para você que já nos acompanha, é 011 99177 9080. É uma lista no Instagram e você recebe semanalmente áudios para que você possa viver com mais autoconfiança, mais segurança, mais leveza. Então, se você quiser participar, é só mandar para a gente um WhatsApp e aí você passa a fazer parte da lista. E também deixar um convite para que amanhã eu vou fazer uma aula online. Então, quem quiser participar dessa aula, eu vou também colocar depois o link aqui, que essa tem que fazer uma inscrição. Para as pessoas que falam sim quando querem dizer não, mas aí não fica dizendo assim não, sabe? Vai deixando e aí depois, quando consegue falar não, fica culpada. Fica, ai, eu falei não, mas se quando penaliza, falo sim, né? mas quando falo sim também não fica satisfeita porque não era aquilo que queria falar. Então, como é que a gente lida com isso? Então, deixo aqui o meu convite para que você possa participar da nossa aula amanhã. Eu vou deixar o link, aí você pode acessar e fazer a sua inscrição, ok? Muito obrigada, um beijo grande, muito obrigada mais uma vez. Carol, muito obrigada também a todos. Muito obrigada, a gente deixa um beijo. E em breve a gente pode fazer mais lives, que a primeira a gente nunca esquece, mas depois a gente começa a fazer, porque é bem bacana. Um beijo grande, muito obrigada. Tchau, tchau.